Fala, minha tropa! Tô com ele aqui, Luiz Santana, ele que é presidente da Amo Feira. E ele tá aqui hoje para bater esse papo com a gente, contar um pouquinho da história dele como motociclista. E essa pessoa que particularmente ele é meu amigo, meu irmão, de Entre Duas Rodas. E ele tá aqui hoje para bater aquele papo com a gente. Diga aí, Luizão, faça as boas-vindas. Boa tarde a todos, satisfação estar aqui, somando para a interação do motociclismo. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu acho que a ideia de envolver e propagar a história do motociclismo na União é muito salutar. Eu costumo dizer que dentro do motociclismo tem um princípio básico da matemática. E os princípios básicos da matemática é somar, dividir, multiplicar e diminuir. E hoje a gente participa, a gente estamos num cenário voltado ao motociclismo muito complicado. E esse princípio básico da matemática, ele, em alguns itens desses, ele soma. E a gente fica muito triste quando a gente vê o nosso motociclismo, né, nessa pegada forte. As pessoas que se dedicam ao motociclismo, a interagir, a trazer a filantropia, né, a igualdade, a irmandade, e a gente, de fato, assim, vê o motociclismo hoje voltado não só ao Feira de Santana, mas entendemos que o motociclismo hoje está voltado para a Bahia, o motociclismo nacional, e aí se subdividiu, não vou nem dizer dividiu, ele subdividiu por conta de vários grupos, eles mesmos ter comportamentos diferentes. Eu acho assim que o motociclismo que eu vivi, o motociclismo desde 78, é um motociclismo diferente do motociclismo de 2024, até mesmo 2 anos atrás, 2 anos anteriores. Então, assim, hoje o motociclismo é um motociclismo de posto, de gasolina, um motociclismo do posto, um motociclismo da avenida, do bar. Eu acho que esses não são os princípios. Eu acho que o princípio de ser votado e trabalhar forte essas entidades, né, os grupos, os motoclubes, as associações, é justamente para o agregamento do fortalecimento do motociclismo, como algumas entidades têm tomado por essa questão. Quero fazer base nisso o mundo do motociclismo, que está numa fase de interação do motociclismo e, na verdade, assim, a gente precisa desse momento agora, um momento de união, que outras pessoas tenham aquele comportamento que possa trazer para o motociclismo o princípio básico da matemática, então dizer a soma, Com não certeza. a divisão. Esse é o ponto de vista inicial que eu costumo dizer. Isso aí, Luiz. Você que é presidente da Amo Feira, que é a Associação dos Motociclistas de Feira de Santana, não é isso? Exatamente. Hoje você está presidente e conta pra gente, na verdade, o que é a associação, o que é a Amo Feira. Até para quem não conhece, até para quem tem alguma dúvida referente ao que é a Amo Feira. Na verdade, para que a gente coloque de forma clara na cabeça dos nossos irmãos motociclistas, qual é o papel em si do mundo da Amo Feira junto ao motociclismo. Olha, a Amo Feira, ela tem uns princípios básicos. Ela surgiu de uma reunião de amigos, naquela época, em 2012. Em 2012 nós tivemos um afastamento dentro do segmento muito grande. E a gente se reunia em vários locais, né? A gente estou fazendo aqui menção às quinta-feiras, que nas quinta-feiras sagrada, botada para o encontro, um bate-papo, uma interação, aquele bate-papo de amigo dos motociclistas. E naquela época não havia um ponto fixo ou um ponto que fosse destinado para esses encontros. E aí fraquejou o Feira de Santana. E aí dentro disso surgiu um grupo, e aí nesse grupo, de fato, liderava esse grupo, e nós começamos a pensar da união voltada para o segmento.
como seria essa união? Pensamos no primeiro local de um lugar básico para que a gente pusesse nas quinta-feiras, pegasse os seus motores, esquentasse ele e ia destino a um determinado local. E aí surgiram vários locais para se encontrar. E aí dentro desses locais que foi para se encontrar, surgiu ali a Praça do Fórum, conhecida como Praça do Fórum. E ali começou... Que ali na verdade já existe, passou a ter os encontros às quintas. Tu lembra mais ou menos a data, o período do ano? Desde quando começou ali? Lá na Praça do Fórum, a Praça Joaquim Barbosa de Carvalho, ela como chamada Praça do Fórum, ela começou em 2014. 2014, peraí, então vamos lá, só para a gente poder entender. Em 2014, aconteceu, ali estava iniciando o processo dos encontros organizados pela suposta, pela iniciante Amo Feira, na organização das quintas na Praça do Fórum. Em 2014. Essas reuniões já começaram, como disse, em 2012, e passando em 2013. Quando foi em 2014, foi um clamor dos motociclistas, surgiu... Que, por sinal, a Amo Feira já tem uma sede lá, né? Na Praça do Fórum. Verdade. Então, assim, em relação ao fortalecimento do motociclismo, conforme foi perguntado, e aí, nesse contexto, surgiu justamente a ideia de fundar uma entidade que era clamor já do motociclista de modo geral, porque se encontrava naquela época muitos afastados, e aí nós fizemos um resgate muito grande. E aí foi destinado à Praça do Fórum, de onde em 2014 a entidade já fundada, surgiu vários nomes para se colocar nessa entidade, depois, dentro de um contexto de amigos, a gente pensou de colocar Amo Feira. Por que Amo Feira? Amo Feira foi um nome que surgiu e que até hoje está na mente das pessoas. Às vezes eu passo em algum determinado local, a gente tem ali, por exemplo, na Avenida Getúlio Vargas, tem lá uma placa assim, Amo Feira, que já é um outro sentido diferente da entidade. Mas assim, é um nome que se buscou, um nome que deu certo, e aí começamos, na verdade, os nossos encontros da quinta-feira, lá na Praça do Fórum. E aí, naquela época, não havia um outro local aqui, vizinho à Feira de Santana, e também na cidade metropolitana, um lugar destinado para fazer as quintas do motociclista. E aí a gente recebia, na verdade, vários motociclistas de vários locais, Salvador, Camaçari, nós tínhamos também o pessoal da região do Recôncavo, região Cinzaleira, e ali aquela praça se tornava um evento bem maior do que um evento tradicional. Chegou até a ter 500 e poucas motocicletas nos dias de quinta-feira, porque havia a manifestação de outra cidade, outros motociclistas que vinham para a Feira de Santana, e isso fez com que a Feira de Santana se tornasse, na época, um potencial voltado para o segmento do motociclismo. Então, assim, vamos lá. Luiz Santana, ele que é motociclista nato, eu pelo fato, eu só até não posso nem falar, né? Eu pelo fato de lhe conhecer há um determinado tempo, só para a gente poder entender aqui. Luiz é motociclista, na verdade, desde 78, motociclista. Mas você me disse anteriormente que você já pilotava desde os 12 anos, é isso? Já brincava com a moto dos outros. Eu vou fazer uma menção aqui. Eu acho que quando minha mãe estava grávida, eu já pilotava a moto no tempo dela, porque era um sonho. Quando eu comecei a dar os primeiros passos, né, a gente já olha assim, uma coisa que a gente já gosta. Toda criança é o perfil de cada criança. E meu perfil foi justamente uma duas rodas. Morava numa cidade pequena, bem poucas motos. Que é de lá de Antônio Cardoso, Luiz Santana, né? Isso que é ali pertinho de Santo Estevão, ali pelaquela região ali. Daqui a 38 quilômetros de Feira de Santana, cidade bem próxima. Então lá, quer dizer que você lá... gerava o movimento de Feira de Santana, na verdade. Você era jovem lá na região de Antônio Cardoso e já brincava com o velotrol descendo a ladeira.
Era, rapaz, a gente fazia, na verdade, o velocross já era uma coisa assim mais civilizada. Patinete. Fazia uma patinete, De rolimã. colocava no rolimã e ali transformava em uma motocicleta. Até mesmo para isso a gente fazia uma competição dia de domingo, era uma brincadeira muito gostosa e aí, a partir daí se tornou o carinho, o amor voltado para a questão do motociclista. Motociclista mesmo, para andar na estrada, e sim, para ir em evento, viajar. Na verdade, assim, eu comecei em 78. Me lembro que em 78 eu tinha uma CG 125, uma Honda, e com um grupo de amigos a gente já saiu daqui da Bahia, Feira de Santana, já fomos para São Paulo, e foi uma das maiores viagens que foi feita daqui de Feira, e foi uma referência muito grande. Naquela época não é como hoje, a facilidade das redes sociais, naquela época só se havia mesmo, era só o jornal, nem um jornal eletrônico era, né? Era um escrito. E aí eu me recordo que até um tempo desse eu tinha esse jornal guardado. Pô, isso é relíquia. Rapaz, isso aí tinha que ser quadro de sala. Na verdade, assim, que não deu não para restaurar esse jornal, mas assim, eu gostaria muito de ter ainda esse jornal de 78 para relembrar o que, na verdade, proporcionou o querer, a vontade, o amor e, na verdade, andar de duas rodas. Assim, e aí Luiz veio, né? Veio com essa trajetória aí de motociclista tal, veio de lá de Antônio Cardoso, veio morar em Feira de Santana. Hoje você praticamente pode dizer que você é feirense, né? Pela idade que já estou em Feira de Santana, vim para cá. Você é mais feirense do que muita gente. Não, eu sou, a verdade, assim, nasci de Antônio Cardoso, mas me considero feirense. Estou aqui numa cidade que a gente sabe que junta todos a cidade e mais todos os estados que moram na cidade de Feira de Santana, uma cidade que tem um corpo de população de visitantes, pessoas de região e fora da região, de outros estados. E Feira de Santana com isso, então assim, para mim hoje eu tenho uma satisfação muito grande de falar que sou feirense, morar nela, é uma cidade promissora, é uma cidade que a gente sabe que tem um comércio muito grande. Nós temos na consciência que Feira de Santana é a cidade da Bahia onde emplaca mais motocicleta. A gente tem a prova disso. O Feira de Santana hoje na verdade, assim, é um palco de motocicleta. Então, assim, é uma cidade também que emplaca mais motocicleta de alta cilindrada. E com isso, eu fico muito feliz de estar envolvido no segmento do motociclismo, algo que você gosta, algo que eu gosto, né? Algo que gostamos para fazer, na verdade, a diferença, tirando também, naquela época, da mente da sociedade, né? Nós tínhamos uma sociedade, de fato, que não gostava chamava naquela época, titularizada como motoqueiro. E aí hoje, graças a Deus, isso já acabou. Para você ter ideia, eu tinha um ADT 180, morava no Jardim Acácia e comecei a namorar uma menina no Jardim Cruzeiro. E o pai dela não gostava de motocicleta de jeito nenhum, que achava que motocicleta era coisa de maloqueiro, porque a origem da motocicleta... Você já me contou essa história já. Era um grupo que surgiu nos Estados Unidos, que os caras utilizavam as motocicletas para bagunçar e fazer outros tipos de situações fora do contexto legal. E com isso, as pessoas criaram aquela antipatia, aquele medo, aquele rancor do motociclista. Eu me lembro que chegava ali na Praça do Cruzeiro, levava uma corrente, travava a moto no poste e chegava lá de pé, justamente para... Só para ninguém saber que você tinha moto. Era motociclista, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem um segmento que a sociedade abraça. Hoje não se tem uma casa que não tenha motociclista, né? Quando a gente fala no contexto motociclista, a gente está falando de algo que voltado para as duas rodas. Por exemplo, o que é ser motociclista? O que é ser motociclista é aquele cidadão que tem uma habilitação na categoria A e que utiliza a moto para diversos fins. Então, assim, se o sujeito tem uma motocicleta para ir para o trabalho, é um motociclista, que ele precisa se envolver no contexto do mototurismo. Se o sujeito tem
um passeio a fazer, seja lá para onde for, ele utiliza da motocicleta, é um motociclista, se ele utiliza ela, seja lá para uma entrega, seja lá para transportar passageiros, um papel importantíssimo, eu vejo na cidade que, onde há esse segmento, os mototáxis, que faz parte também da economia, e na última agora, essa febre que a gente sabe que a gente precisa justamente chamar eles mais para próximo, que é o pessoal, os entregadores de iFood. Então, assim, hoje a gente tem um contexto muito grande. E o que nós estamos falando aqui é a base, é o motociclista turista. É aqueles que têm a moto como hobby e que viaja e corta esse Brasil afora, fora do Brasil, que é visto como motociclismo. Mas eu quero deixar aqui bem claro que o motociclista não só apenas aqueles que têm para essa finalidade o mototurismo, mas sim todos aqueles que têm a moto e utilizam ela para qualquer fim. É isso aí, o mototurismo, todo mundo, a gente fala sempre, o mototurismo, ele tem uma importância muito grande. Eu mesmo, eu sou apaixonado por isso. Eu sou o cara de passar a perna na moto, eu sou horrível de mecânica, apesar de eu ter uma oficina, mas eu sou horrível de mecânica. Mas eu sou aquele cara de passar a perna na moto e sair para viajar. Minha moto é mais para isso do que necessariamente para estar fins de trabalho, seja lá o que for. Minha moto fica mais parada. Quando eu viajo no final de semana, sempre eu gosto de dar minha fugidinha final de semana. E costumo falar com todo mundo que eu que tenho uma moto maior e o cara que tem uma bis, meu irmão, é motociclista também. Eu falo sempre isso para todo mundo. O que vale, na verdade, é o espírito, né? Acredito eu, que o espírito de curtir sua motocicleta. De curtir e viver sua motocicleta. Assim, o grande problema, como a gente fala, da diferença, o grande Luiz Santana, que é presidente da Amufeira, gosta que alguém vire para ele e fale assim, ô motoqueiro. Olha, Marcelo, eu vou falar com toda a propriedade. Isso não vai me incomodar em nada. Ah, me incomoda. Ah, não me incomoda não. Se o cara me chamar motocicleta ou me chamar motoqueiro, ele está fazendo uma referência porque eu ando de moto. Então está falando de mim. Eu tenho um ditado que eu sempre digo assim, né? Fale bem ou fale mal, mas fale do assunto. Então assim, quando ele está falando Luiz Motoqueiro, ele está fazendo uma referência que Luiz anda de motocicleta. Nem sempre, viu? Não. Assim, esse negócio de Luiz é motoqueiro é porque Luiz é baderneiro, tem essa visão. Assim, existe dentro do segmento, na verdade, algo até discriminatório, que eu, sinceramente, eu não apoio essa ideologia. Por exemplo, o pessoal fala que motociclista que anda dentro da regra e motoqueiro, aquele cara que anda fora da regra. Não necessariamente. Eu, sinceramente, eu não vejo isso, a diferença do motoqueiro e do motociclista, porque assim, a gente tem um segmento que quando temos dúvida para falar, a gente vai lá e busca e ele me dá a resposta de imediato. Se você for para o Aurélio ou qualquer outro dicionário, quando você coloca lá motoqueiro, ele está lá dizendo que é o cara que utiliza a motocicleta. Quando você vai e coloca motociclista, ele está lá dizendo, da mesma forma, é o cara que utiliza a motocicleta. Então, assim, o Aurélio diz o seguinte, motoqueiro e motociclista é que utiliza a moto. Agora, se algum deles que utiliza duas rodas, a mim não me interessa. Motociclista, para mim, eu tenho essa concepção que ser motociclista é aquele que anda com duas rodas, independente da sua cilindrada, da marca, de ano, de evolução, mas isso não me interessa. Se ele anda num scooter, se ele anda numa multistrada, se ele anda numa naked, se ele anda numa street, numa esportiva, numa touring, isso não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença é aquele cara que gosta e ama andar de duas rodas. Quando eu vejo um sujeito andar na chuva com duas rodas, eu fico uma admiração incrível, porque o tempo não é propício para a prática. Rapaz, mas ele anda. Eu vou te falar o seguinte, eu adoro viajar chovendo, velho. Vários gostos, né? Então, assim, quem anda em chuva com motocicleta é quem realmente gosta. A gente já sabe, nós sabemos que nesse contexto existe um sujeito que anda de duas rodas, mas porque ele não tem um outro meio de transporte, sim, ele anda de duas rodas na chuva, e tem aqueles que andam de duas rodas na chuva porque ele gosta. Então, assim, eu vejo essa questão desse apelido, essa nomenclatura, motociclista e motoqueiro, eu acho uma coisa
normal. Você não conseguiu vou me incomodar. Não, Marcelo, você conseguiu. Hoje vamos de tal, me chamar de motoqueiro, não. Na verdade, eu vou te ser sincero, você com essa sua justificativa aí, você conseguiu me convencer a mudar de opinião. Eu mudei de opinião referente a motociclista e motoqueiro. Por sinal, agora eu vou adotar isso também, que eu acho bacana. Como você disse, realmente tem uma referência, tanto ele falando de motociclista quanto de motoqueiro, é o cidadão que anda sob duas ordens. Então, perfeitamente, já tem um argumento para poder usar com as outras pessoas. Luiz Santana, que é aquele motociclista que vem de lá desde 78 e que vem buscando uma trajetória, na verdade, no motociclismo feirense. Com isso, de 2001, se eu não me engano, a partir da data de 2001, Luiz se envolveu também na presidência do sindicato dos mototaxistas, não é isso? Fala um pouquinho dessa experiência aí pra gente. Poxa, é uma experiência muito grande. Se eu não me engano, você também já rodou de motoboy, não foi isso? Exatamente, já fiz a prática de transportar as pessoas através de uma roda, que naquela época dava o título de motoboy, que hoje é mototaxista. Mototaxista. Né? Que já foi criada uma lei. E eu falo assim com toda a propriedade, com toda a alegria de ter participado desse contexto, porque aqui em Feira de Santana se iniciou na época o sistema de transporte através de uma roda, por falha dos outros modais de transporte, né? Só surge algo quando alguém falha. Quando alguém falha, o outro aproveita aquela falha e entra. Então, assim, houve uma falha muito grande do sistema de transporte convencional aqui na cidade, e aí veio a questão do mototáxi. Gente, o mototáxi, na verdade, em Feira de Santana, tem uma história muito grande. Antigamente havia aqueles locais que chamavam de cooperativa, de onde as pessoas se afiliava àquela cooperativa, o sujeito tinha um sistema de rádio, VHF, e aqui através do sistema de rádio VHF que movimentava... Que massa! Olha que coisa incrível. E cada uma central tinha uma central de telefone e uma central de VHF. E aí as pessoas que solicitavam, hoje essa prática é diferente, hoje é mais no celular, né? Hoje tem uns aplicativos e tal. Mas naquela época não existia a plataforma digital, quando meu avô sempre dizia, cada um se vale do que tem. Então naquela época tinha era o VHF, que era mais rápido. Então cada uma central tinha uma central de rádio e cada sujeito que operava, ou seja, um motoboy, ele tinha um rádio e se comunicava. Aí digamos, Dona Joana de tal ligou para a central solicitando uma motocicleta, fazer uma entrega ou qualquer um outro serviço dessa natureza. Aí a central entrava em contato com um motoboy via rádio, VHF naquela época, e ele ia naquele endereço para ter aquele transporte. Que massa, velho! Uma coisa super interessante. Daí surgiu o fortalecimento. Foi poucos mototáxis que eu me recordo que quando ele iniciou, era 85 nessa faixa. Hoje tem para lá de 700, né? 85 pessoas, né, que fazia isso, dividido em 4 centrais. Média de 20. Duas centrais na Avenida Getúlio Vargas, uma central na rodoviária e a outra central na Praça da Matriz. E aí só era poucos, cada uma central dessa não passava de 25 pessoas, porque o sujeito que era o dono também da central não queria aquela imensidão de pessoas, queriam pessoas com um número menor, um número reduzido, para que aquelas pessoas também sobrevivessem e mantessem a sua economia, né? Então, assim, para ter esse equilíbrio, o equilíbrio financeiro, havia de ter um número baixo, eu achava uma coisa impressionante. Aí surgiu a ideia de começar efetivamente transportar as pessoas. Mas de que forma? Olha, me lembro que logo em seguida surgiu o transporte praticado por vans. E aí quando surgiu o transporte praticado por vans, que houve uma resistência muito grande no município de regulamentar as vans, quando regulamentou, abriu uma janela. Abriu-se a janela para o mototáxi entrar. Aí o mototáxi começou a se movimentar com o município para daí regulamentar o transporte. Até então, esse transporte era feito de forma clandestina e a prefeitura naquela época existia uma fiscalização muito rígida e que recolhia mesmo o transporte e passava duas punições. Primeiro prendia o veículo, depois pagava uma multa. Então o corpo sofria duas penas. Verdade. E aí ele, ainda depois, na segunda vez que
ele prendia o veículo, ele pagava a multa, prendia o veículo, ainda ficava 15 dias esse veículo no pátio. Foi aí que começou a resistência contra o município para se fazer, de fato, a regulamentação para prestar um serviço ao município, um serviço legal. Aí vem o Luiz, sempre questionando uma coisa, questionando outra, aí, em uma reunião aí levantaram, ele vai para frente das reivindicações. E aí eu peguei gosto, e aí que a gente começou a negociar com o poder público, muito resistente, o executivo mandou um projeto para a Câmara para regulamentar a categoria de 2 rodas, e aí o CJC negou, que não reconhecia nenhuma legalidade, que não havia uma lei que de fato tivesse para regulamentar a categoria profissional, e aí o município votou, tirou o pé atrás. E aí depois, com muita resistência, mas foi muita resistência mesmo, o governo pensou de estar negociando com aquela casa legislativa para assim aprovar o projeto. E o projeto foi aprovado, foi colocado em execução. O município Isso mérito que Luiz estava à frente, né? Não, eu sempre estava à frente desse movimento, sempre gostei de andar na frente desse movimento, porque a moto sempre fez parte da minha vida. E aí o governo, me lembro que eu comecei a ver, entrei em contato com outros representantes de outros municípios, né, de outros estados, e aí a gente tem aqui um ponto de partida em uma cidade chamada Crateús, lá no estado do Ceará, né? E aí eu estive nessa cidade, busquei o projeto, trouxe para aqui, a gente começou a discutir, aí veio a padronização, foi o que salvou o mototáxi. As pessoas sabiam, e isso, com essa manifestação, houve um crescimento muito grande de outras pessoas também estar disputando aquele espaço que era legal pelo município, para também fazer o transporte. E aí veio o diferencial, a padronização. Essa padronização foi uma viagem que eu fiz de 23 dias para o estado do Ceará, e aí, como Fortaleza até hoje é a base do mototáxi em ordenação, organização, e aí trouxe um projeto lá muito interessante da Universidade Federal lá de Fortaleza, apresentei aqui o executivo e não teve diferença de padronizar essas motos que na época chamava as amarelinhas. E daí pensamos, aí cada município teve a sua regulamentação, baseado no que os municípios já haviam, que é chamado de jurisprudência, e aí pensamos em unir as turmas para ir fazer uma discussão dentro do segmento do arroz. Olha que coisa interessante. Aí montamos uma entidade federativa. Essa entidade federativa havia um representante de cada estado. Na Bahia foi Luiz Santana. E aí nós começamos a movimentar lá para Brasília. E aí, na época, em 2009, me recordo que começou no tempo de Fernando Henrique Cardoso, antes de 2009, né? Mas Fernando Henrique Cardoso teve uma resistência muito grande de regulamentar a lei, e aí depois assumiu o outro presidente, foi mais flexível, né? E aí foi o carinho agora que se teve de conquistar tanto os deputados dos nossos estados e como os senadores do nosso estado, porque esse projeto foi de um senador, teve que votar para a Câmara para fazer algum ajuste, da Câmara votou de novo para o Senado, que foi um dia lá, votou para a Câmara, e aí o presidente sancionou, né, em 2009. Então, assim, eu tive, na verdade, enquanto esse projeto assim, de transição começou, eu tive em Brasília muitas das vezes. Então, assim, num mês, teve mês que eu tive em Brasília 5 vezes, 4 vezes. Brasília, naquela época, para mim, foi como se fosse um quintal de casa. Aquele momento, eu estava vivendo com mototáxi. Tudo que acontecia em Brasília estava presente. Tudo que acontecia em todo o Brasil estava presente. E aí eu tive essa oportunidade, eu tenho essa gratidão muito grande, de conhecer uma grande parte do Brasil através do mototáxi. Por que, Luiz, através do mototáxi? Porque na época, dentro da entidade federativa, cada um teve uma função. E minha função foi justamente na parte educativa,
E aí eu levava justamente a educação para aqueles profissionais que ali traziam sustento para suas famílias. Olha que coisa boa. Isso aí foi crescendo, graças a Deus. Hoje a lei está aprovada, a categoria. Quando a gente fala aprovada, a gente está falando de várias esferas. O município reconheceu, o primeiro município regulamentou sem ter reconhecido a profissão. Aí reconheceu a profissão no âmbito nacional. Hoje existe uma lei nacional votada para o mototáxi, inclusive já tem também o dia do mototáxi, eu acho assim, uma coisa muito interessante. E aí o mototáxi não deixa de não estar inserido na questão do dual. Que por sinal, eu posso te falar aqui agora que a gente poderia fazer um movimento, né, juntando a Amo Feira e o Mundo do Motociclista para poder lembrar também dessa data do dia do mototáxi. Exatamente, deve entrar no contexto também. Sim. A comemoração, dentro do que tudo a gente está falando aqui da Boa Roda, o mototáxi está, porque o mototáxi também é uma peça fundamental nesse Com certeza. Roda. Então, assim, hoje eu tenho um carinho muito grande com a categoria, o carinho das pessoas que confiaram, que a gente desenvolveu um papel super importante dentro do segmento. Quando eu falo assim, um papel importante, não só Feira de Santana, mas sim no âmbito nacional. Até porque você foi um dos caras que entraram, você foi um dos caras que deu cara a tapa de estar brigando por uma categoria, né? Com certeza. Que hoje é regulamentada, então... Hoje é regulamentada, que eu entendo assim que o mototáxi hoje eu tenho como se fosse um filho, sabe, Marcelo? E aí foi aquela questão de pensar, de fazer o crescimento. E aí, dentro desse crescimento, a gente pensamos de colocar no seio do crédito, a questão bancária, a questão habitacional, e aí melhorou a vida de muitos mototáxis, muitos profissionais. Hoje eu sou muito grato deles ter mudado a vida financeira, porque houve um trabalho de base, um trabalho muito grande. Eu, sinceramente, toda a minha vida, eu me dediquei muito à questão de dual roda. Se porventura aparecer um outro segmento, não quero ficar de fora. E aí veio a ideia de surgir, de registrar um sindicato, chamado Sindimoto, que é um sindicato registrado legalmente em todos os trâmites que regulamentam a categoria profissional, inclusive tudo que está escrito na resolução 186 do Ministério do Trabalho e Emprego, o mototáxi de feira está imbuído nisso. Existe um sindicato não registrado apenas no cartório, mas um sindicato que foi registrado no cartório, que é a base onde ele está atuando, e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, que é reconhecido. Que isso, então, isso é uma história que a gente tem de com certeza. E que esse sindicato, você esteve como presidente do ano de 2001 a 2023. Então, nessa brincadeira aí, vamos botar 22 anos. Não é isso? Não. 22 anos. 22 anos. Eu tive um crédito assim pela categoria, porque antes de regulamentar, a categoria já expôs o nome. Luiz, e aí eu tive aquele carinho, aquela dedicação. E aí, sinceramente, eu tenho que falar uma coisa que vai tocar também. A gente pensa também, além de pensar de defender uma categoria, a gente pensa no contexto familiar, porque você fica muito ausente. E naquela época, para regulamentar esse todo contexto, reunião com prefeitura, com Câmara de Vereador, algo voltado às empresas, a bancos, isso tudo ocupa um tempo da gente. A gente faz reunião constantemente, todos os dias, quase todas as noites, até que se regulamentou. E depois daí a gente fez a manutenção disso. E aí fica ausente da família, a família muitas vezes cobra, mas a família também tem que ter paciência, porque é uma coisa que a gente gosta, é uma coisa que a gente se dedica, justamente para fazer o bem, na verdade, àqueles que mais precisam. Então, eu entendo hoje que o sistema de mototáxi ele foi regulamentado, graças a Deus que Deus me deu muita vontade, muito carinho, muito amor para a dual roda, não só no mototurismo, mas em todos os outros segmentos. Eu quero aqui também aproveitar a oportunidade e dizer que nós temos uma categoria que não é bem cuidada e também ela é uma categoria muito criticada pela sociedade, mas a gente precisa dar um apoio, que é justamente os entregadores de iFood, que precisa passar também por uma linha profissional, né?
Até agora eles são amadores, mas precisa passar por uma linha profissional e, sinceramente, eu acho que é um ponto muito crucial para a sociedade, mesmo porque quando nós estamos no nosso conforto, em casa, está chovendo, é tarde da noite, a gente não quer sair, não quer pegar o carro, tirar da garagem, para a rua, para ir num local comprar uma comida, a gente compra a comida e com certeza aquele profissional vai levar na sua casa. O comodismo, né? O comodismo hoje é muito. Hoje tudo você faz hoje, delivery, iFood, não falando de empresas aqui, mas hoje o delivery de forma geral salva vidas, digamos assim. Pô, o bicho está pegando em casa, aplicativo para dentro. E aí os caras terminam levando a comida. Então salva a vida, na minha opinião. Pessoal, não esquece aí de curtir, compartilhar, ativar os sininhos para receber todas as nossas notificações e ficar por dentro do que rola no nosso canal, certo? Então segue aí, compartilha e tamo junto. É isso aí. E você já fez essa história sua, né, como presidente do sindicato dos mototaxistas, e daí você também seguiu sua trajetória hoje como presidente da AMO Feira, Associação dos Motociclistas de Feira de Santana. Você que vem desde lá de 78 fazendo essa trajetória aí bacana no motociclismo, eu preciso fazer essa pergunta. Me diga aí, quais são os novos projetos da AMO Feira para nós motociclistas aqui da região? Olha, Duas Rodas é um segmento que ela traz o ponto de partida, a paixão, que é a base. E aí, dessa trajetória de 78 para cá, eu passei pela Associação Feirense de Motociclistas, passei pela Federação Baiana de Motociclistas, participei efetivamente com o pessoal de motocross, enduro, uma série de situações. Aí a gente volta, como disse anteriormente, entrei no mototaxista, que é um segmento voltado para duas rodas. Aí vem a AMO Feira. A AMO Feira surgiu justamente para a união do motociclismo. Lá em 2014, como você citou. Exatamente. Aí mudou esse cenário. Hoje, na verdade, a AMO Feira ela faz um papel importante dentro do nosso segmento do motociclismo, que de uns anos de 2018 para cá, houve uma mudança de comportamento das pessoas, não só do motociclista, mas assim, o comportamento de cada pessoa. Veio a questão a passagem da política no âmbito do motociclista, veio a pandemia, que ela, na verdade, ela teve outro comportamento, as pessoas ficaram assim, mais rebelde, mais destemido, e isso sai da questão dos princípios que norteiam justamente o segmento. E aí, hoje, eu já vejo que passa por muita situação, muita vaidade, a gente precisa justamente de pensar andar 20 metros, mas se for necessário, a gente vai andar para trás 30, e muitas das vezes as pessoas não têm essa consciência de agregar por conta de, ou por essa ou por outras. Eu vejo o motociclismo ele entrar por uma questão da sociedade, uma questão social, uma questão financeira, a questão de ostentação, que isso não entra dentro do motociclismo. Então, assim, a vaidade do homem, isso é desagregador. Porque quando a gente tem uma pedância, a gente tem uma vaidade, sai do contexto, até do contexto familiar, o contexto conjugal. Mas eu não, senhor, eu sou mostradinho e não tô nem aí, viu? Eu ando com um sapato verde cana, uma capa de celular verde cana, um boné verde cana, eu sou mostradinho. Eu gosto de me aparecer, não vem pra cá que eu sou conversa, não. Eu também ando de amarelão. Você anda de laranja. Eu vou tirar foto do pé de Luiz para ver se é ele. Então, assim, tudo isso faz parte. Então, assim, o que é que foi que aconteceu e o que está acontecendo? Tudo isso que eu falei desagregou, e aí o sujeito, muitas das vezes, eu fico assim observando, eu sinto isso muito dentro do coração, quando eu vejo a minha cidade, na Bahia, ser a que mais emplaca a motocicleta de 500 cilindradas acima, e a gente vê no segmento nosso fraco. Por que fraco isso? Existem muitos motociclistas de garagem, a maioria dos motociclistas mantiveram assim, o desejo e a paixão de querer de fazer expedições, fazer turismo, conhecer as coisas belas do nosso país, mas esqueceu a essência
a gente tem que falar a verdade. As pessoas hoje que compram uma moto, por exemplo, eu quero conhecer a Serra do Povo Branco, eu quero conhecer a Serra da Serpente, eu quero conhecer a Serra do Rio do Racho, eu quero fazer as cordilheiras, eu quero fazer a Rota 66, eu quero fazer outras rotas muito interessantes que a gente tem no mundo aí afora, e com isso houve um afastamento. Então o motociclismo hoje dividiu dessa forma. O motociclista que gosta de viajar e não quer se misturar, ele é aquele turista, o proprietário de moto. Essa semana mesmo eu vi uma pessoa falando assim, que o motociclismo tá assim dessa forma porque muitos têm um comportamento de motorista. E eu acho que não é isso, Marcelo. Eu acho que nós temos que dar as mãos, seja lá quem for, seja aquele sujeito que pensa de forma diferente, desturpada, e aquele mais humilde, aquele mais consciente, de pensar fazer uma corrente de uma junção, um rolamento. Tem que fazer uma parte dessa para que todos nós somos iguais. Eu acho que assim, que o motociclismo de Feira de Santana hoje está nessa realidade, é porque a gente não pensa, na verdade, na essência. Está faltando, na verdade, pelo que eu estou sentindo que você está falando, está faltando, na verdade, grupo, né? Se agrupar mais. Assim, sabe, irmão? Eu vejo assim, eu acho que nós que somos seres humanos, que somos apaixonados por moto, a gente tem que pensar uma coisa muito forte. A gente tem que pensar muito forte. Esquecer do tamanho, a cilindrada e a marca, e pensar na essência do motociclismo, pensar na união, na fraternidade, na igualdade da pessoa humana. Porque o que representa o motociclismo é a caveira. Lá na caveira não está dizendo que o cara é milionário, que ele tem um poder aquisitivo grande e que ele tem uma motocicleta que é a top de linha, e que ele tem uma motocicleta mais humilde possível, que cada um vive dentro da sua condição. Eu acho que ele tem que pensar nisso, porque assim, o hospital não foi feito para a sociedade, a questão da saúde não é dentro da sociedade, no contexto geral. Eu vejo uma outra coisa também, que a gente precisa de entender: o cemitério não foi feito para a classe social. Rico ou pobre vai cair lá dentro. Assim, eu estou falando isso aqui para que as pessoas que nos ouvem entendam que nada disso vai levar em lugar nenhum. Gente, se a gente pensar uma coisa, não ter humildade um com o outro, a fraternidade, a mão amiga, de pensar sempre ajudar, empurrar sempre aquele que faltou a força, a gente não vai para lugar nenhum. Porque ninguém sobrevive só. Com certeza, Luciana. Mas você rodou e não me disse quais são os planos da Amufeira para o motociclismo. Eu preciso passar isso para a galera aqui, ó. Olha, nós estamos... Vamos logo começar assim, vai ter o Mega Feira esse ano? Vou responder as duas coisas. Estamos agora finalizamos o primeiro semestre do ano. Entramos agora no segundo semestre do ano com planos de fazer uma renovação dentro do motociclismo. Mas que renovação é essa? Não vamos focar apenas nos que está. Vamos pensar naqueles que precisa agregar. Imagine, gente, se hoje a gente pensar só no que estamos, tem pessoas aí que daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, vai parar de andar de motocicleta. E quem vai substituir essa união de pessoas? Os novos. E muitas das vezes a gente pensa nas pessoas, já com essa ideologia de a pessoas maduras. Eu fico assim observando uma falha muito grande que os motoclubes têm. Ele cadastra o motociclista e ele só vai chancelar o motociclista depois de 1 ano. Eu acho que a gente tem que pensar numa algo que tenha um projeto para algo imediato. Não podemos pensar num projeto um projeto de longo prazo, não. A gente tem que pensar num projeto para hoje. O que nós temos que agregar é hoje, porque o amanhã vai ficar complicado. Eu acho assim, se Luiz Santana tem um motoclube e eu vou adotar que ele seja um componente, por exemplo, completo, ou seja, aquele sujeito que chancela com todo o brasão dos trâmites do motoclube daqui a 1 ano, eu estou perdendo terreno.
Eu acho que não é isso. Eu acho que a gente tem que começar a agregar, independente de ter 20, 30, 40, 50 anos, é todos, porque todos fazem parte desse contexto. Quando o sujeito disponibiliza a entrar no motociclismo, eu entendo que a idade não é algo para se estar se apreciando. Eu acho que a gente tem que pensar na conduta do sujeito, não na questão da idade. Então, os planos da Albufeira, depois no início do mês que vem, justamente agregar o que está faltando dentro do motociclismo. Pensar daquelas pessoas que são descabidas do motociclismo, ou seja, desagregada ou afastada, pessoas novas, que muitas das vezes têm boas ideias para agregar no motociclismo e que está faltando uma porta, uma janela que se abre para contemplar essa categoria. Eu acho que tem que pensar, buscar pessoas novas. Por que pessoas novas? Que é um substituto. Porque o futuro do aluno que começa no colégio nos primeiros dias é que vai ser o futuro do nosso país. Se a gente ficar pensando que o futuro do nosso país são de pessoas maduras, vai chegar um tempo que essa geração ela vai acabar e a gente não vai ter o substituto. Então, o plano da Albufeira justamente é buscar o mesmo. Botando o Mega Feira. Eu já ia botar de parede de novo. Gente, eu quero dizer uma coisa. O Mega Feira não é um evento fácil de fazer. Nós estamos passando por um ano que é muito delicado, mas isso não quer dizer que a gente vai isentar de estar fazendo, mas se Deus permitir, o Mega Feira, com certeza, ele vai acontecer. Porque graças a Deus, que é um evento importante para o motociclismo feirense. Com toda a dificuldade que vai ter, né, que esse ano... E ele é um encontro nacional, na verdade, né? É um ano eleitoral, ele sabe que é complicado, mas assim aquele que manda, que pode, e que a gente planeja algo que ele, na verdade, faz a avaliação, se vai cumprir ou não os projetos da gente, mas de primeira mão, eu costumo dizer que a fé é o caminho da conquista. Então, para conquistar, a gente tem que ter fé, e com essa fé, tenho certeza que o Mega Feira, a gente vai conquistar ele, e com certeza esse ano poderá ser um dos melhores anos do evento da nossa cidade, chamado aquele... E pode contar, o mundo do motociclista vai estar envolvido aí, né? Vai avisar logo. Não só o mundo, mas o motociclista de modo geral. Vou aproveitar aqui essa oportunidade. Já tivemos uma rodada de reunião para falar do Mega Feira. Vamos ter a segunda rodada para que todos os motogrupos, não só o mundo do motociclismo, que foi um papel importante no segmento, de divulgar, de criar, de projetar, mas sim também os motoclubes estão envolvidos diretamente no evento. Então, um apelo aqui também ao mundo do motociclista, aí um apelo a todos vocês, motociclistas de Feira de Santana e região, para que no Mega Motofeira a gente possa estar apoiando, ajudando esse evento que é nosso, na verdade, né? Então, assim, vocês que são motociclistas, presidentes de motogrupo, de motoclubes, motociclistas independentes, motocasais, que se façam presente e que colaborem com apoio a esse evento que é nosso, motociclista, não é isso, Luizão? Com certeza. E falando nisso, Marcelo, além do apoio do motociclista, o que precisa a nossa cidade também, a população, né? O público de modo geral, entrar nesse contexto, porque é um segmento que se faz com todo carinho, para todos os públicos. Tem uma parte também super importante. Para acontecer também, a gente sabe que o evento ele acontece com duas partes. A parte que o poder público entra, justamente porque cada R$1 que o poder público coloca no segmento desse, ele multiplica por 2, vem para o cofre público dobrado, e que muitos gestores às vezes não entendem essa parte, fica até meio complicado de entender, porque é uma divisa. Gente, Feira de Santana, quando faz um evento, praticamente uma semana. É uma projeção grande antes e depois, pessoas trabalhando para o evento antes. Olha quantas pessoas envolvem trabalhando no segmento. Fora a rede hoteleira, alimentação. Poxa, rapaz, isso foi um crescimento na cidade, principalmente Feira de Santana, uma cidade que ela tem um potencial de crescimento muito grande, e as pessoas que vêm de outra cidade vêm para a feira para comprar, que ninguém vem para a feira. Já chama feira, já está dizendo, né? A origem de feira, não precisa falar mais nada. A maioria das pessoas que vêm para a feira
vem para a feira ou para comprar ou para estudar. Então as pessoas aproveitam essas oportunidades de evento em feira e saem da sua cidade e de outros estados para vir para a feira justamente para aquecer o comércio. Imagine, meu irmão, se um mega feira tem 50 mil pessoas, se cada uma pessoa, vou falar do mínimo, gastar R$500. Quanto não entra para o município? Quanto o município não vai ser conhecido? Olha, está acontecendo um evento em Feira de Santana. Imagine como isso não é bacana, que as pessoas se deslocam, vem tudo, vira uma formigueira Feira de Santana. Com certeza. Luizão, eu quero aproveitar esse momento para falar que essa live ela tem o apoio, o patrocínio aí do pessoal da Yamaha Motofácil, que fica ali na Presidente Dutra. Você que quer comprar sua moto, consórcio, procura a galera da Yamaha Motofácil, que é parceiraça do mundo do motociclista. Também tem o pessoal do Rafael Computadores. Então esse cara que é diferenciado no computador, no PC, no notebook, esse cara, ele acelera, viu, meu irmão? Os computadores mesmos, todos os nossos computadores, é ele que cuida, o cara é estourado. Você que está precisando de capacete, qualquer tipo de acessório, procura FSA Capacetes. Detalhe, vou corrigir aqui porque me corrigiram. Capacetes FSA. Ela tem uma loja ali em frente ao shopping, uma loja top. Por sinal, eu comprei minha bota lá de qualidade, viu? Então não esquece de ir lá na FSA Capacetes. Lá você encontra todo tipo de acessório, luva, blusão, jaqueta, calça, todo tipo de capacete de várias marcas e divide toda a loja em até 10 vezes no cartão. Se liga aí, Capacetes FSA. Também com a gente, você que quer comprar sua moto de alta cilindrada aí, ó, procurar a Motoclube, a Honda Dream, que fica ali na José Falcão. Você pode estar comprando, adquirindo sua moto. Tem lá a Africa Twin e, se eu não me engano, qual é a outra moto, produção? A NC 750, onde tem lá de test drive. Não esquece de dar uma passadinha lá. Você que está precisando fazer a proteção da sua moto, procura a Proter Clube de Benefícios. Isso aí, lá você encontra proteção contra roubo, incêndio, furto, colisão, perca total e muito mais. Fica ali na Maria Quitéria, próximo à Fiat. E Luizão, você que está precisando também dar o trato na sua moto para ficar aquele detalhamento top na sua moto, pode procurar lá o Estúdio 7 Detail, que fica ali na Papa João, chegando ali no Tomba. Valeu? Então, Luizão, é isso aí. Então, assim, a gente também, lembrando que a gente também tem que falar aqui, né? Luiz, que já teve sua vida profissional, hoje aposentado da Polícia Militar, não é isso? Quanto tempo aí para poder se aposentar? Ou trabalhou mais um pouquinho? Ou trabalhou ou foi aposentado antes? Conta aí um pouquinho pra gente, que você que é aposentado da Polícia Militar, essa instituição que faz a nossa segurança, presta segurança pra gente aí. Então, queria que você falasse também e mostrasse também pra galera que Luiz Santana, essa correria, não é só o presidente da Amo Feira, não está só como presidente, já tem uma história também profissional voltada de moto também, se eu não me engano. Você passou um tempo como fazendo rodoviário, não é isso? Se eu não me engano, você trabalhou também por essa parte. Fala um pouquinho pra gente aí. Poxa, que bacana de falar algo profissional, né? A gente falou aqui de lazer, agora a gente vai falar de algo falar também um pouquinho. Assim, que é muito importante. Gente, olha, eu vou começar dizendo assim. Eu assisti um programa, assisti na TV Câmara, uma pessoa dizendo que o cidadão brasileiro precisa trabalhar até os 85 anos. Tem condição de trabalhar até os 85 anos. Legal. O aumento da vida de cada brasileiro, a gente sabe que aumentou. Antigamente, o sujeito chegava a 60, era contado que chegava a 60. A gente chegava a 100, era como se fosse um ovo de cangão. Mas hoje, graças a Deus, a nossa população avançou. Rapidinho, o que é ovo de cangão? Ovo de cangão é aquela coisa quando o sujeito, ninguém nunca viu. E muitas vezes, se ele vê, ele vai se assombrar, é capaz de ver. Sim, prossiga. Então, assim, eu fiquei assim, fiz uma ênfase nessa questão do tempo de serviço. Eu, profissional de segurança pública, eu falo com toda a propriedade. Talvez o sujeito tenha contribuído com a aposentadoria
ou igual ou pouco tempo, mas são bem poucas pessoas. Mas assim, eu fui uma pessoa que contribuí bastante. Eu trabalho desde os 7 anos de idade, de carteira assinada. Naquela época não permitia, mas aos 18 anos, hoje com 16 anos já assina carteira, se não me engano. Mas naquela época eu só assinava com 18 anos. Eu já trabalhava e não contribuía. Comecei a contribuir com 18 anos de idade. Então, trabalhei na iniciativa privada, servi a nação através do Exército Brasileiro. Por lá passei 5 anos, para vir novamente para a iniciativa privada e depois eu fui servir ao Estado de Segurança Pública, que para mim foi um dos pontos mais cruciais, onde eu aprendi muito. Hoje eu sou muito grato à Polícia Militar da Bahia, porque foi o meu porto seguro, abriu um horizonte na minha vida para outras situações, outros segmentos. Aprendi muito, tudo que eu sei hoje eu agradeço os meus esforços a Deus, primeiramente a mim e a Polícia Militar que me deu a oportunidade de fazer algo. Na Polícia Militar fiz um papel extremamente importante, que foi a parte do trânsito, né? Fazia trânsito na Polícia Militar, e a Polícia Militar designou, qualificou para que me desse as oportunidades de estar envolvido nisso. Fiz curso em vários locais, fiz mais de 7.000 palestras pela Polícia Militar ao Brasil inteiro, criei vários projetos da Polícia Militar, inclusive a Ronda Escolar, que hoje está sendo, a Ronda Escolar hoje é um projeto que é da América do Sul, que já se espalhou para a Europa, e foi criada em Feira de Santana, e com um punho rabiscado de um pensamento, de uma necessidade que as instituições de educação haveria de ter um fortalecimento voltado para a segurança, e assim o comandante da polícia entendeu que deveria estar andando junto, segurança e educação. Assim foi. Prestamos um serviço excelente à parte da educação, muito bem visto isso, e hoje a Ronda Escolar ela se espalhou para o Brasil inteiro, e graças a Deus foi daqui da nossa cidade de Feira de Santana, e que eu estava envolvido nisso. Sou muito grato por isso. Passei por outras qualificações profissionais dentro da corporação, e hoje aposentado, não tenho nada que mais agradecer do que a Deus, primeiro a vida. Só assistir novela. E depois a Polícia Militar. E só ficar em casa assistindo novela e deitar na rede. Não, na verdade, assim, após a aposentadoria, eu quero ressaltar isso. O trabalho aumentou. Porque quando trabalhava, eu tinha aquele cuidado de me dedicar profissionalmente. Hoje a gente faz várias coisas, né? A gente tem várias ocupações, por menor que seja, e o tempo de trabalho, na verdade, aumentou. Então, eu sou grato por isso. Hoje aposentado, fazendo o que gosto de fazer. Fez o que criou história, né? Pessoal, você que quer ser patrocinador do nosso podcast do Mundo Motociclista, é só entrar em contato com a gente através do 759-9190-0775. Chama a gente lá que a gente vai bater aquele papo. Luizão, eu quero aproveitar a oportunidade, em nome do Mundo do Motociclista, hoje composto por mim, Marcelo Barros, Wagner, o BB e Henrique, hoje que é composto a galera aqui do Mundo do Motociclista, e todos os nossos parceiros, todos os nossos patrocinadores. Agradecer a sua presença, agradecer por você ter vindo, disponibilizado o seu tempo e estar batendo esse papo aqui com a gente hoje. Eu sei que sua vida é corrida, você ultimamente está com vários compromissos e se dispôs a estar hoje aqui para estar batendo esse papo aqui com a gente. Eu peço a você que faça as suas considerações finais para que a gente possa estar aqui se despedindo da galera bacana. Fala aí, minha tropa! Pô, que bacana. Pessoal, eu vou falar de AZ. Você, MI, você seja motociclista independente, você motocasal, você motoclube, você motogrupo, você outro segmento que... Triciclistas, né? Presidente de associações, enfim, todos esses que compõem essa realidade de movimentar o motociclismo, pense só em uma coisa, pense unir, pense no crescimento, porque quem ama a motocicleta, quem ama duas rodas, não só pensa em parte distinta, ele vai pensar numa parte união. Então aqui fica
meu recado. A gente vai trabalhar, ou melhor dizer, nós vamos trabalhar. Nós, quando eu falo nós, ninguém faz nada sozinho. A realidade é essa, ninguém faz nada sozinho. Nós vamos trabalhar para o crescimento e a união e o fortalecimento do motociclismo. Eu vejo o que precisa, não só em Feira de Santana, mas no contexto, do modo geral, é justamente fazer essa junção. No motociclismo existe uma engrenagem. Se ela não funcionar, nada funciona. Então, eu quero fazer esse pedido com todo carinho, com toda a dedicação a você, para que a gente possa fazer o motociclismo melhor. É isso aí, minha tropa. Luizão, deixa eu te falar o seguinte. Essa caneca aqui, a gente costuma dar de lembrança ao entrevistado, o cara que vem bater o papo aqui com a gente, para que você tome um café na caneca do mundo do motociclista em sua casa. Isso aqui é uma lembrança nossa para com você, presidente da Amo Feira. Olha, aqui tem, do lado aqui tem o mundo do motociclista, do outro lado de cá, não é para todo mundo não, viu? Tem o que o motociclista está fazendo, que é um podcast. Você, motociclista, abrace essa ideia. Obrigado, Marcelo. É isso aí. Galera, um moto abraço, um moto beijo para todos vocês. Esperamos vocês semana que vem, certo? E que Papai do Céu nos permita. Curte, compartilha, segue, ativa os sininhos, que o mundo do motociclista está com esse podcast. Fala, minha tropa!